Olá, meus amigos, minhas amigas, volte de muita paz, que o nosso Mestre Jesus nos ilumine, nos abençoe sempre. Estamos retornando novamente, dando sequência ao nosso novo episódio da série O Espiritismo, as Luzes da Razão. Para tanto, iremos abordar um tema de suma importância, de muita polêmica, que é para nós um clareamento das ideias da nossa vida cotidiana. Mas antes de eu falar sobre o tema, gostaria de relembrar uma pequena história que eu li uma vez no livro espírita, narrando que 5 pessoas, personalidades diferentes, morreram na mesma época e se depararam então nas portas dos céus perante São Pedro. Logicamente uma história simbólica que é para a gente analisar com referência a nossas vidas. E o primeiro personagem que está diante de Pedro é um homem que foi muito materialista, que viveu na terra, sempre na busca de prazeres, buscando sempre o lado material, jamais o lado espiritual. São Pedro então pergunta a este: que fizeste de bom na terra, meu querido irmão? E ele fala então que ele gozou a vida, que ele então curtiu todos os prazeres que a vida fornecia a ele. Ele então não sabe o que aconteceu, que está parando lá na porta de São Pedro. São Pedro diz a ele então que ele já tinha morrido, que agora ele precisava escolher para onde ele queria ir, porque ele já estava morto. Embora ele não acreditasse, então ele disse: bom, se eu já morri, então gostaria de viver no reino dos céus, para desfrutar mais aí. São Pedro então disse que não. Você vai ter que retornar de novo para a terra para valorizar a sua vida num outro sentido, não um outro material. Então, foi negado o céu para esse personagem. E o segundo, então, era um bispo que foi na terra. O bispo de uma igreja. Ele era muito fanático na sua igreja. Um bispo não, era um pastor de igreja. E São Pedro, da mesma forma, faz pergunta a ele: e meu irmão, que de bom você fizeste na terra? E o bispo, então, o pastor, dizendo que ele foi pastor das ovelhas, que ele abria muitas igrejas em nome de Jesus e tal, fez bastante fiéis, arrecadava dízimo para a igreja, enfim. São Pedro, então, pergunta: agora que você morreu, o que você vai escolher para o seu futuro? Aí ele fala, então, já que eu morri, estou aqui perante você, o Senhor, gostaria de morar, residir no reino dos céus. São Pedro também lhe nega, dizendo que ele tinha feito mal da sua religião, que não era isso que Jesus teria pregado há 2000 anos atrás. Então, ele, decepcionado, retorna para a terra. Já o terceiro, Dário, o homem que foi muito rico da terra, também contar a história para São Pedro, que viveu imensamente, os dinheiros que ele possuía, as propriedades, e ele então esqueceu de curtir o lado espiritual. São Pedro também lhe nega que ele poderia viver do céu, que ele retornasse agora e que ele renascesse num outro campo de experiência, um campo mais modesto, sem muito dinheiro, para que ele pudesse valorizar um pouco mais a vida. E esse milionário, então, decepcionado, retorna. Já o quarto já é o Papa. O Papa, então, chega lá com todo aquele paramento dele, com a turba na cabeça. E então São Pedro pergunta: que fizeste de bom na terra, meu filho? E ele disse então: ó São Pedro, logicamente tu sabe que eu estive no seu lugar na terra, substituindo o teu nome na terra, enfim, levando a igreja, nossos adeptos, a lição de Jesus, enfim, visitei muitos países, levei a palavra de amor, de fraternidade, tal. Então Pedro pergunta, então, e agora? Já que você foi meu substituto, que eu não tenho lembrança disso, porque eu, quando vivi na terra, não tinha nenhum travesseiro para dormir, enquanto você
viveu num berço de ouro, dentro de uma catedral, cheio de guardas, mordomias, enfim, o que você quer de bom agora? E ele então, o Papa, fala, olha, eu gostaria então de usufruir da glória, as glórias do Pai do céu. São Pedro novamente lembra a ele, fala, não, que ele tinha que retornar para refazer todo aquele evangelho que ele seguiu erroneamente. Não era bem isso que Jesus deixou como exemplo lá na terra. E por fim, o último era um senhor de 90 anos, estava com vergonha, com chapéu de palha na mão, com uma enxadinha na costa, do lado da costa. São Pedro pergunta, e tu, seu João, que fizesse bom na terra? E parece que o senhor viveu a vida inteira trabalhando e morreu aí aos 95 anos. E falou, olha, São Pedro, depois de todas essas jantaradas que contaram suas narrativas aí, eu não fiz nada na terra. Minha vida foi muito simples. Eu vivi a simplicidade, trabalhei sempre com minha família nas terras, plantando o nosso feijão, o nosso arroz. E com o tempo eu casei, tive minha propriedade, fiz meu plantio, mas nunca jamais eu fiquei rico, porque toda vez que fazia minha colheita dos meus produtos, do meu feijão, chegava alguém com fome e eu doava todos aqueles alimentos para aqueles que mais necessitavam e que estavam com fome. E por isso São Pedro não fez nada de bom. E aí, por fim, estou aqui. Aí São Pedro é muito interessado em saber qual seria a resposta de pergunta. Então, São João, já que você morreu na terra, o que você escolhe agora para ficar aqui? E o João, timidamente, pergunta para São Pedro, São Pedro, posso fazer uma pergunta? Ele fala, pode, João. Fala, é verdade que a reencarnação existe? São Pedro falou, é verdade, sim. Pois então gostaria de pedir ao Senhor, pedir autorização para Jesus, para que eu pudesse voltar novamente a nascer de novo, mas só que dessa vez gostaria de nascer na África, porque eu sei que lá tem muitos irmãozinhos nossos passando fome, e eu gostaria tanto de nascer novamente por lá, ter os braços novamente fortes, plantar o arroz e feijão para saciar a fome daqueles pessoal que está por lá. São Pedro, então, emocionado, fala que não, João. Infelizmente, seu pedido vai ser negado, porque você fez realmente a vontade do nosso Mestre Jesus. Seu lugar está reservado aqui no céu. Vem para a direita, que o nosso Mestre Jesus vai lhe dar um grande abraço em você. E assim é a história que eu queria contar para vocês, narrando essa simbologia da simplicidade que somos nós, seres humanos, que estamos vivendo aqui na Terra. Muito bem. Dando então nossa sequência de hoje, o nosso próximo episódio, que é agora o nosso 8º episódio da série Espiritismo, a Luz da Razão. E nada mais é do que o tema justamente a reencarnação. É muita polêmica, tem muitos que não acreditam, ainda com toda a tecnologia avançada, com todas as provas existentes da imortalidade da alma, da reencarnação, de crianças jovens com 5, 6 anos, até menos, falando línguas diferentes, tocando instrumentos impressionantes, provas da reencarnação. Mas, enfim, vamos lembrar no Evangelho do capítulo de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1, fala que havia um fariseu dentre a época de Jesus que aproxima de Jesus. Então faz a pergunta para o mestre, tu que faz os prodígios da terra, faz os milagres, eu acredito que para quem faz esse milagre, esse prodígio que tu faz, o Pai, o Deus, só poderia estar com ele. Daí Jesus responde, então, fala para Nicodemos que vos é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água não poderá ver dos céus. E Nicodemos, então, estranhado com aquela resposta, pergunta a Jesus, mas como um homem sendo velho pode retornar no ventre de uma mãe? E Jesus fala a Nicodemos, você é inteligente aqui na terra,
você conhece muitas coisas e não sabe disso que estou falando, que são coisas da terra, da vida. Imagine se eu for explicar as coisas que é do céu. Porque em verdade vos digo, tudo vem da água. Tem que voltar na água, que não o vento sopra onde quer e você não vê. E o Espírito é a mesma coisa. Então aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Olha, então aí está, já bem profundamente explicando a Nicodemos naquela época sobre retornar de novo por uma nova existência. Também no caso de João Batista, os discípulos perguntam a Jesus se João Batista, se Elias deveria retornar de novo. E Jesus lhe responde que Elias já viera naquela época, já viera, mas ninguém o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que deveria fazer, inclusive o que ia acontecer com o filho do homem, que seria Jesus. E aí então os discípulos compreenderam que Jesus estava falando sobre João Batista. O João Batista que batizava era então o Elias reencarnado. Aí está mais uma prova, segundo o Evangelho e a Bíblia, da reencarnação. Logicamente que o nome reencarnação não existia na época, né? Era retornar, às vezes se confundia com a pessoa ressuscitação, ressuscitar dos mortos. Tem uma outra ideia de ressuscitar, é você retornar com o seu corpo morto. Não, ciência não aceita essa teoria. Então, ressuscitar é você voltar dos mortos com o seu corpo físico. Não pode ser concebido dessa forma. A reencarnação é diferente, você deixa seu corpo físico na Terra, como consta realmente no Evangelho. E seu espírito então retorna para o mundo das origens. Então, realmente, João Batista era a reencarnação de Elias. Porque tudo, segundo Jesus, vem da água, nós sabemos disso. Até o nosso corpo é constituído de água composto de 68%. Os demais produtos são sais minerais e outros mais produtos, o nosso corpo físico. Inclusive o espermatozoide masculino, com a entrada dentro do útero da mulher para o encontro com o óvulo, os dois também são gotículas de água, só que gelatinosa, mas é líquido, é uma gotícula. Então também se explica quando Jesus fala que o espírito deve voltar para a barriga da mãe da água e pelo espírito. É verdade. Mas afinal, o que podemos entender o que é a reencarnação, né, minha gente? Verdade, reencarnar. Na verdade, reencarnar é você retornar ao mundo físico com uma nova roupagem física, ter uma nova vivência, numa nova época, um novo ciclo, uma nova família, talvez ou às vezes na mesma família. Então é o retorno do espírito para que volte a refazer alguma coisa que ele fizeram de errado na existência anterior. E qual seria então a sua finalidade de encarnar? Qual a finalidade? A finalidade é dar novas oportunidades a nós, seres humanos. Diante da nossa existência, fizemos erros, cometemos deslizes com a mim mesmo e ao próximo. Então, quando retornamos para a vida espiritual, levamos duas bagagens: a que fizemos o bem e a que fizemos o mal. E lá, aguardando então que vamos achar o juiz que vai dar a nossa sentença, nós somos decepcionados, porque na verdade o juiz somos nós mesmos, porque Deus está na nossa consciência. E lá deparamos então com a nossa ficha, com as duas nossas malas. A de bem, menorzinho, e do mal, uma quantidade grande na nossa bagagem. E nós sentimos esse peso, porque quando nós ligamos da matéria, retornamos para o mundo físico, nós então retorna o nosso pensamento, nossas lembranças de vida anteriores. Enquanto quando estamos na Terra, o nosso corpo físico ele passa por uma
grande dormência, fazendo com que a gente não lembre do nosso tempo anterior, da nossa memória antiga gravada no nosso subconsciente. É importante salientar, lembrar que isso é uma dádiva de Deus, porque Deus faz com que a gente esqueça o mal que a gente tenha cometido com alguém, mas ele fica na lembrança, uma pequena cisma, o pequeno ressentimento interiormente. Isso faz um alerta de que algo de bom nós não fizemos. Então, quando a gente retorna para o mundo espiritual, a gente revê toda a nossa trajetória que nós realizamos de todas as épocas que reencarnamos e verificamos onde houve as pendências, onde houve as problemáticas que nós criamos para mim e para o próximo também. Então pedimos misericórdia a Deus que possamos restabelecer de alguma forma todos esses erros cometidos. Porque a destinação do Espírito é ser feliz. Não tem como fugir. Deus nos criou simples e ignorantes e nos coloca dentro de uma escola chamada Terra para que possamos evoluir de classe para classe. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e a gente vai sucessivamente crescer, evoluindo para chegar então à perfeição. Para chegar à perfeição, há necessidade de que a gente crie condições, tempo, para que a gente possa chegar lá. Como nós somos criados simples e ignorantes, então nós temos longas e longas datas para realizarmos o nosso crescimento espiritual, ou seja, moral, crescer moralmente, ser um espírito iluminado, para chegar um tempo e não precisar mais reencarnar, não precisar mais reencarnar. Muito bem. Então essa é a finalidade da reencarnação. A finalidade é uma coisa dádiva criada por Deus, dando oportunidade para cada um de nós reparar o mal que nós fizemos. Se nós matamos, se nós cometemos aborto, se fizemos tantas barbaridades como vemos hoje, temos que reparar. Ninguém sairá daqui sem que pague seu último pingo no Z. Não é verdade? Então, essa é a finalidade da reencarnação, tornar-se um ser melhor a cada tempo. Então, a gente retorna ao mundo espiritual, revê a nossa bagagem, todo o mal que nós fizemos, e pedimos, então, a misericórdia de Deus para que a gente retorne uma nova oportunidade, dentro, talvez, da mesma família, com a mesma pessoas que prejudicamos e que precisamos restabelecer a nossa conduta com eles e com a gente mesmo. Então, a reencarnação, ela é feita com planejamento, né? Lá são planejados diante de outros espíritos incumbidos do trabalho reencarnacionista, selecionando nossos pais, os nossos familiares, a quem vamos novamente habitar, para que possamos, né, restabelecer a nossa conduta, a nossa moralidade. Então, por que precisamos reencarnar? Porque temos que purificar o nosso espírito. Não tem como fugir. Somos obrigatoriamente, temos que reencarnar. Faz parte da lei divina, que é uma dádiva de Deus criada, oportunidades para que todos cresçam até chegar a eles, fazendo esta evolução através de épocas, de milênios e milênios. Então, viver é muito bonito, é lindo, maravilhoso. Se você puder compreender dessa forma que a reencarnação é uma dádiva divina, que vem trazer para nós a purificação de nosso espírito, através da matéria, porque se a gente for fazer evolução dentro do mundo espiritual, lá é muito mais fácil, lá é muito mais leve, enquanto que a gente vem para o mundo espiritual, o mundo da matéria, nós encontramos dificuldades, na verdade, muitas dificuldades, aflições, meta para cumprir, e é isso aí que afina o nosso espírito, que resplandece, que brilha a nossa luz. Então é por isso que é preciso nascer de novo, como disse Jesus. Se não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o estado do espírito, um estado de bem feito, de boa meta cumprida. Esse é o estado do espírito.
que eu posso estar em qualquer lugar e me sentir no reino dos céus quando estou feliz, perfeitamente ordem com a minha consciência, também com o próximo. Então, esse é a reencarnação. E às vezes pergunta, quantas vezes devemos reencarnar? Não existe limite, não existe quantidade, mas indefinidamente, quantas forem necessárias, porque a vida é a eternidade, a vida é eterna, não tem pressa. O que temos que ter pressa é que nós evoluímos quanto mais logo para chegar então ao mundo celeste, que esse é o destino de cada um de nós. Então, por que não lembramos então da vida anterior? Por dois motivos. Primeira, quando a gente entra no mundo físico, no corpo material, a tendência é nós esquecer. O espírito é entorpecido através da matéria do corpo denso. Ele então joga-se um véu dentro da nossa consciência, do nosso subconsciente, e não lembramos de vida passada, que é muito bom. Por outro lado, Deus sabe que é importante que a gente não lembre o mal que nós fizemos perante o nosso familiar, né? Quando nascemos dentro de uma família problema, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, às vezes a gente tem uma cisma, e aí está então o segredo, né? Porque se você fosse lembrar, quem será aquele irmão que está comigo, que eu não me entendo bem, será que é uma coisa? Então, é melhor que fique um esquecimento e a gente vá mais pela intuição da moralidade, querer restabelecer a intuição, porque o nosso instinto mostra para nós que algo ali tem que ser melhorado. E é por isso, então, que não lembramos de vida anterior. Graças a Deus, graças a Deus. Então, somos juízes de nós mesmos. Não pense que outras religiões falam que vamos morrer, chegar, né? Como estava contando a porta de São Pedro, e ele vai julgar a gente, vai falar, não, vem para cá para a direita, você vai para a esquerda, você fez o bem, você vai para o céu e via vida eterna. Você não fez, você fez o bem, você fez o bem, você vai para o céu. Você fez o mal, você vai para o inferno. Não existe isso. Isso é conceito antigo, conceito das igrejas. Com todo respeito, porque muito acredita que tem respeito. Muito bem, então somos juízes nós mesmos, porque Jesus falou: a lei de Deus está escrita na vossa consciência. Olhe para o espelho e pergunte: o que eu devo melhorar? Onde estou errando? Eu tenho capacidade para isso, porque Jesus falou que vós sois deuses. O que eu fiz, você também poderá fazer e até melhor. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Então, existe planejamento reencarnatório, sim. Então, não é assim, sem mais sem menos, a gente retorna para o mundo das origens, já imediatamente a gente retorna. Não é bem assim. A gente volta para o mundo de origem com os mesmos pensamentos que nós temos hoje. Nós somos eu, vai voltar como eu mesmo. Só que quando a gente chega para lá, a nossa mente abre. Os nossos arquivos já não têm mais o corpo físico entorpecendo. Então, a gente abre com a necessidade de relembrarmos aquilo que precisamos. E aí, então, vemos a nossa bagagem pesada pelo lado ruim. Nós criamos o mal para mim, criei o mal para os outros, e é preciso reparar, porque nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. Jesus, o nosso irmão maior, que nos trouxe aqui o exemplo de amor e o exemplo que devemos seguir, enquanto não chegarmos na sua altura. Tenho certeza que nós ainda reencarnaremos muitas e muitas vezes. Então, finalizando, meus queridos amigos, que já estamos chegando praticamente ao final, porque o tema é muito interessante e, logicamente, em outros episódios vamos voltar a falar que a reencarnação é a base de tudo, é a base da vida, é a base da evolução, da perfeição. Não tem como fugir disso aí. Então, a reencarnação é justiça, é bondade, é misericórdia de Deus. Então, não devemos temer nada, devemos sim abrir os nossos braços para as verdades eternas, que nos liberta
daqueles erros do passado, que vem clarear as nossas mentes, para que seguimos o roteiro mais amoroso, mais feliz, mais dentro da ordem de vida, não é verdade? Então, fica aqui nossa finalização. Mais uma vez agradeço a sua atenção e não se esqueça de dar o seu joinha sempre embaixo. Se possível, faça comentário embaixo do vídeo, que é muito importante para que o nosso projeto cresça, que ele possa levar a mais pessoas, não somente a você, mas outros estão desfrutando isso, estão falando e agradecendo a mim e ao nosso projeto que a gente divulga. Inclusive, como você já sabe, tenho 2 livros escritos que já falei no episódio anterior, que são também modo de levar a nossa doutrina espírita de um modo escrito, que vocês podem adquirir, vocês podem ler, e agora também através desses vídeos que eu faço periodicamente, com muito amor, com muito carinho, né? Falando sobre variados temas de suma importância, que vem trazer para nós, sim, mais fortaleza, mais ânimo, coragem para seguir adiante, para a nossa perfeição e sermos felizes. Assim, meus amigos, obrigado. Beijo no coração de todos vocês. Abraço.